Olá, queridos alunos. Falaremos num assunto extremamente interessante, no sentido de compreendermos melhor a doutrina espírita, levantando o véu da ignorância, evitando que sejamos enganados ou nos enganemos com algumas informações recebidas, para que a doutrina ela possa ser reconhecida na sua mais autêntica verdade, sem equívocos, sem mitos, sem o extraordinário. Hoje nós vamos falar sobre medificação das fontes de comunicação mediúnica, o tomo único, módulo 5, roteiro 2. Então a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Então, o que ele vai nos mostrar? Que uma mensagem, apesar de estar autenticada por um nome de notoriedade, nem sempre é daquele que diz ser possuidor. Aliás, já estamos falando nisso já há algumas aulas, a questão da identidade, da seriedade da comunicação. O que nós precisamos ter em mente, na verdade, é que estamos premiados pelo número de espíritos de menor envergadura da nossa. Sim. E muitos vão explorar essa credulidade do ser justamente por dar autenticidade a algo que não tem. Fruto do quê? Do nosso desconhecimento, do nosso despreparo, da nossa preocupação de não contrariar o mundo espiritual, quando na verdade nós temos que ter a certeza que aquilo é produzido pelos espíritos que dita aquela informação. Então esse é o cuidado que Kardec, o mundo espiritual, vai nos recomendar para que coloquemos todas as informações recebidas na mesa da razão, para que não sejamos enganados, para que não sejamos fruto desses atos ilusórios. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil, não é fácil? Basta ter um pouco de cautela, atenção. Atenção, principalmente. Os espíritos superiores usam constantemente linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, a contrário senso, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. Os espíritos que se revelam através das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras, e não propriamente dito pelo discurso que fazem. Então nós temos que ter atenção quem é que está trazendo a mensagem, quem é que está se apresentando naquele ambiente, o que ele está dizendo, qual é a mensagem, qual é a essência dessa mensagem, o que ele quer nos trazer, qual é a mensagem que ele vai trazer àquele grupo no sentido de auxiliar em suas evoluções, não em apontar defeitos ou muito menos fazer crítica, mas sim nos auxiliar no nosso progresso, no nosso crescimento moral. Porque sim, o intelectual nós vamos adquirir aonde? Nas escolas. Mas ali essa mensagem, ela tem o condão de trazer a mensagem moral, ética, de elevação do ser, no sentido desse aperfeiçoamento, no sentido de aproximar-se ao Criador. O Livro dos Médiuns, ele traz que não necessariamente o espírito superior que vem dar a mensagem é ele que está dizendo, até porque ele não se preocupa com o nome que ele usa. O nome é uma preocupação maior dos espíritos zombeteiros, levianos, esses que estão preocupados com os nomes. O espírito superior está preocupado o quê? Com a mensagem a ser passada. E que às vezes é o enviado seu ou algum espírito do mesmo grau de elevação sua. Então ele não está preocupado do nome que vai ser dado na mensagem. Então os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades não nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporciona. E é tão verdadeiro isso que o orientador de Kardec nunca foi conhecido. Para vós me chamam Verdade. Verdade.
Quem é verdade? Aí começam as discussões, é esse, é aquele, mas nunca se identificou, nunca se preocupou em mostrar ou sancionar aqueles escritos como sendo de propriedade dele. Simplesmente se identificou a Kardec como verdade. E até os dias de hoje nós o conhecemos como verdade. E que ficamos aí imaginando, criando, né, situações para tentar saber quem é essa verdade, que não é o momento dessa discussão. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória, sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus. Então, eu não tenho a necessidade de identificar o nome do espírito que ali está ditando aquela mensagem. Ele é uma importância acessória, ou muitas das vezes até não tem importância. O que nós temos que identificar que o autor daquela mensagem, se ele é um bom ou um mau espírito. E isso sim faz uma diferença enorme nas mensagens recebidas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenha chegado. Então, eu tenho ali um condutor, eu tenho ali um norte, eu tenho ali um apontamento de quem está ali ditando, da forma que esse espírito está ditando. Como vimos anteriormente, sempre com elevado teor ético, não intelectual. Não confundamos intelectual, sim, porque o espírito, muitas das vezes, que não goza de uma superioridade, que esteja em fase de crescimento, ou que ainda ele é inferior, ele até detém um conhecimento intelectual fantástico. Foi um grande, proeminente indivíduo quando encarnado nessa última encarnação, então ele traz uma bagagem de conhecimento fantástico. Mas não tem agregado a isso o conhecimento ou a elevação moral, a elevação ética. E isso faz a diferença muito grande de um espírito superior, de um espírito bom, para um espírito que aqui é dito mal, e que eu chamo de ignorante, ou de pouco conhecimento. Então os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. A do espírito inferior, ou vulgares, sempre algo reflete das paixões humanas. Isso é uma regra. Sempre ele vai mostrar a sua vaidade, vai mostrar o seu ego. Acaba sendo uma marca que o trai. E aí é fácil de entender quem é o espírito que ali está. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste, se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerável. Então, mesmo que ele diga que ele é fulano de tal, ou um espírito que goze de uma elevada consideração de todos, mas a sua ideia, aquilo que ele vai apresentar, o trai, porque apesar de ter esse revestimento de enganação de um nome proeminente, o seu conteúdo denuncia que ele não é quem diz ser. Os espíritos levianos gostam de predizer o futuro, enquanto os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Sim, porque as coisas futuras não foram feitas para ser ditas, porque isso traz sérios problemas, e não vamos abordar também essa questão, porque é uma questão bastante extensa, que no livro dos Espíritos nos é apresentado, as razões por que não devemos conhecer do futuro, e por que não nos é revelado o nosso futuro. E pare para pensar, e se eu conhecer o futuro, que sentido vai ter eu querer trabalhar? Por que você acha que eu vou trabalhar, eu vou querer me esforçar, se eu já sei o resultado final? Então existe uma razão desse não conhecimento do futuro. Os espíritos superiores não falam com prolixidade, sendo concisos, claros e inteligíveis. Os espíritos inferiores usam de linguagem empolada. E isso é fácil. Basta ele ter, na sua última encarnação, ter sido um eminente professor literário, que ele vai ter uma linguagem extremamente rebuscada. Mas necessariamente ele adquiriu o elevado saber moral e ético? Muitas das vezes não. Muitas das vezes até se perdeu, apesar de ter uma intelectualidade elevada, e já abordamos em outras passagens, ter uma elevada intelectualidade, não conseguiu se elevar moralmente, eticamente. Muitas das vezes até deixou se perder pela vaidade, pelo ego,
todo aquele acervo que ele poderia ter acoplado ao conhecimento intelectual, ele destruiu, ele desprezou, porque se voltou mais pelo seu ego, mais pela sua vaidade no saber, do que efetivamente colocar em prática todos os ensinamentos, no sentido de elevar-se moralmente em relação aos seus pares. E a preocupação do espírito superior é que aquela pessoa que está recebendo a mensagem, ela entenda aquela mensagem. Então ele não vai usar de uma linguagem empolada para que a pessoa que está recebendo não entenda nada do que foi dito. Ao contrário do espírito leviano, o espírito inferior, que ele quer fazer-se aparecer. Nossa, olha a mensagem que ele deu. A mensagem precisa ser inteligível, para que aquele que ouve a mensagem possa compreender, tal qual Jesus falava. Jesus falava em parábola, mas de tal forma que o mais simples dos homens compreendia, e o mais intelectualizado compreendia também. Então, as parábolas têm esse duplo sentido, de ser simplória demais para aquele que ainda está no caminhar da intelectualidade, mas também traz o seu conteúdo de extremo conhecimento filosófico que necessita uma elevação intelectual. Então Jesus falava para todos os níveis, a sua palavra era inteligível. Então os bons espíritos aconselham sem ordenar. Os maus são imperiosos e gostam de ser obedecidos. Olha, se não fizeres isso, vai acontecer aquilo. O bom espírito não está preocupado em fazer isso, nem intenciona fazer isso. Ele vai permitir que você, através do seu livre-arbítrio, possa, através daquele conselho que está sendo dado, que você adote aquele aconselhamento, mas também não vai ficar zangado, não vai ficar chateado se você não adotar aquele aconselhamento. Ele simplesmente vai observar, ele vai tolerar, ele vai contemplar, porque ele sabe que aquele ser, em um dado momento, irá corrigir as suas deficiências morais e irá voltar ao curso. Então os bons espíritos não lisonjeiam, apesar de aprovar com discrição as boas ações dos homens. Os maus prodigalizam elogios, estimulam o orgulho e a vaidade das pessoas, tudo aquilo que nós gostamos. Então o mal vai se aproveitar daquilo que nós gostamos, que são os nossos vícios, os nossos defeitos, que estão assentados no orgulho e na vaidade. Aliás, irmãos siameses. Alguns espíritos, não muito evoluídos, utilizam nomes singulares e ridículos, além de se apresentarem sob o nome de pessoas venerandas. Os maus espíritos procuram exacerbar o mal, estimulando a cisania, a desconfiança, por meio de insinuações e pérfidas. Então, é fácil saber diante de quem nós estamos. Basta o ouvinte estar com sua audição apurada, o seu senso crítico apurado, colocar todas essas informações, como foi o Kardec nos informa, na mesa da razão, fazer um senso crítico e avaliativo, se aquilo que está sendo apresentado tem uma lógica, tem uma sustentabilidade. Não havendo, eu preciso desprezar. E entendam, mais uma vez eu vou tornar a repetir, nenhum espírito superior fica zangado quando eu duvido daquilo que ele está apresentando. O que traz realmente uma certa comoção é quando eu pego uma mentira e coloco ele no campo da verdade. Isso sim é que causa comoção, isso sim que causa tristeza. O contrário senso, quando o espírito superior vai me apresentar um projeto, vai me apresentar uma ideia, vai me sugestionar a uma modificação e eu digo que aquilo não é uma verdade, porque eu não confio na fonte, não há nenhum problema disso, porque é melhor eu negar uma verdade 1000 vezes do que eu reconhecer uma única mentira. Os espíritos semi-perfeitos são mais de temer do que os maus espíritos. Esse sim eu tenho que ter preocupação. Mas note por que eu estou falando da preocupação que eu tenho que ter dos semi-perfeitos. Porque os maus, eu já sei quem são, então é fácil desviar. O semi-perfeito não. Porque na sua maioria reúne a inteligência, a astúcia e orgulho. Pelo pretenso saber de que se jactam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que lhes aceitam sem exame as teorias absurdas e mentirosas. Então, a esses espíritos que criam esse sistema, esse cenário muito bem elaborado,
A esse sim que eu tenho que ter muita preocupação, porque esse arrasta massas, esse arrasta o incauto, este arrasta o pouco estudioso, esse efetivamente vai arrastar aquele que vai contrariar todos os ensinamentos que nos são apresentados aqui, a busca da verdade, confrontando aquele fato com a razão. Então, a esses espíritos que nós temos que ter cautela. Naturalmente, aqueles que vão se inocularem com informações, com estudo, com conhecimento, esses não produzirão nenhum efeito. Então, a estes nós temos que sempre ter reservas e cuidados. Este é um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Então ele faz uma recomendação a esse tipo de espírito semi-imperfeito, a cautela redobrada que espíritas e médiuns devem ter. E por que ele faz essa cautela? Porque não é de agora que bons espíritas e bons médiuns foram ludibriados por esses espíritos imperfeitos. Ludibriado porque apresentaram uma construção de um sistema tão complexo, tão perfeito, num linguajar tão rebuscado, que por não ter conhecimento eu não tive como combater. E aceitei aquilo como verdade. Quando, na verdade, um bom espírita ou um bom médium deve fazer o quê? Olhar para aquela situação. Eu não sei a resposta, nós não temos obrigação de conhecer tudo. Acautele-se, coloque aquela informação sobre a mesa da razão, mentalize o seu mentor, para que ele possa te intuir, né? E dali sim você vai começar a estudar cada passagem, cada momento do que foi dito. Dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas ser espírita dá trabalho. Ser espírita recomenda ser cientista, levar para o laboratório. O laboratório nada mais é do que a nossa mesa da razão. Esse é o convite que a doutrina nos faz. Eu não aceitar por aceitar, não simplesmente, não foi o espírito de fulano que deu a mensagem, então aquilo é verdade. Como assim é verdade? Então, coloquemos toda e qualquer mensagem que nos é apresentada na mesa da razão. E ali começamos, como um cauteloso cientista, dissecar ponto a ponto, até reduzir a quase nada, para aí sim entender aonde centra essa mensagem. É interessante você colocar isso, porque o livro dos médiuns, ele dá esse alerta para essa cautela que o médium, o evocador, ele tem que ter. Ele diz o seguinte: jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá a pontinha da orelha. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para destrinçar a verdade da impostura. Devem-se persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais venerável for o nome com que o espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médiuns têm tido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado? Tem uma obra que nos remete a exatamente isso que é falado, que é sobre a mentira e a verdade. Que a mentira, para enganar a verdade, se mostrou toda bondosa, né? E convidou-a para entrar no rio. Ambas entraram no rio. Só que a verdade, como sempre, ardilosa, saiu do rio e levou as roupas da verdade. A verdade não se encabulou de andar nua, porque a verdade, por mais que ela possa ser dura e nua, sempre será verdade. E a mentira, ainda que possa utilizar as roupas da verdade, ela sempre vai deixar transparecer que ela não é a verdade. Ela não é a luz, ela não é efetivamente a fonte esclarecedora, porque ela é simplesmente a mentira, a enganação. Então nem sempre um espírito superior atende pessoalmente a uma evocação que lhe é feita, enviando, porém, em seu lugar um mandatário que é alguém que merece sua confiança, ele comunga os pensamentos, como foi bem colocado aqui. Não significa que aquele espírito não pôde, naquele dado momento, estar presente em uma determinada reunião, por isso até entendemos como pode o espírito de fulano estar na reunião no centro A, B, C, D e vários centros. Então, compreendido que um espírito, o desdobramento dele é o desdobramento da ideia, do pensamento. E para transmitir esse pensamento, que esteja comungando com esse pensamento, pode ser um outro espírito no mesmo patamar de elevação moral. Então ele pode sim, a sua mensagem ser levada a N lugares com o nome, com a roupagem daquele que é o autor dessa ideia.
Então, muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Então, uma vez o médium estando sob a influência desse espírito bom ou mau, ele tem essa percepção de uma agradável paz, como também ele tem uma agitação. Um pesar, isso denota uma característica de quem nós estamos sendo assistido, quem está ali naquele momento. Então os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Isso é fato. Eu só sou enganado, eu só sou incauto porque eu quero ser incauto. Ora, eu só acredito na fada do dente porque eu quero acreditar na fada do dente. Na medida que eu cresço, que eu descubro que a fada do dente nada mais é do que uma construção de uma fábula para instruir, aquela ideia da fada do dente, ela se perde. Papai Noel, ele existe? Existe até o momento que eu cresça. Então, no momento que eu compreenda que aquilo é uma construção no sentido de trazer uma mensagem ou uma moralidade àquele grupo de tenra idade, e quando eu chego a uma idade mais elevada, aquele Papai Noel deixa de existir. Então, eu só sou enganado quando eu desejo ser enganado. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. Então, se eu não conheço aquilo que está acontecendo, eu não entendo aquilo que está acontecendo, onde eu devo ir? Num grupo espírita. Esses terão condições, em tese, de explicar o que está ocorrendo. Agora, o que eu não posso, em momento algum, é pegar essa pedra falsa e vendê-la como verdadeira. Isso eu não posso. Isso sim é que é temerário. Isso sim que é grave. Então, eu posso ser enganado? Sim. Mas eu preciso, para não ser enganado, usar a fórmula mágica. Vamos chamar de fórmula mágica? Que Kardec nos apresentou, colocar aquilo que está sendo apresentado na mesa da razão. Levantar o véu da ignorância, dissecar a situação no sentido de eu ter um profundo conhecimento daquilo que está apresentando. Aí sim eu vou poder emitir um juízo de valor e vou poder dizer aquilo é verdadeiro ou simplesmente nada falar, desprezar. Como Kardec muitas das vezes fez na construção do Pentateuco, muitas informações ele recebeu, mas muitas deram não eram verdade. Muitas delas eram construções falsas. E que Kardec não tinha concordância. E que Kardec sabiamente soube separar o joio do trigo. Esta foi a função de Kardec. Fazer a seleção das informações, já que inúmeras informações recebia, e ele fazia a seleção que era um sistema verdadeiro, ou que havia comunhão do mundo espiritual, ou que não havia comunhão do mundo espiritual. Então, no início foi falado que era relativamente fácil identificar essa fonte de comunicação mediúnica. Nós mostramos aqui várias características dela. Aconselhamos sempre a vocês lerem a fundo o livro dos médiuns, porque ele é bastante rico e ele traz bastante dessas nuances do mundo espiritual, da comunicação de um bom espírito, de um espírito superior, de um espírito imperfeito ou um espírito leviano. E também que o médium, ele precisa ter o quê? Cautela. Ele precisa ser responsável quando recebe uma mensagem e colocar todas as mensagens na mesa da razão. Analisar com cautela todas elas. Para quê? Para que não seja enganado, como eu falado. Quer ser enganado? Você pode deixar ser enganado, né? Mas você tem aqui no estudo elementos para que não seja enganado. Então, temos que conhecer a doutrina a fundo para que isso não ocorra. Como é o projeto nosso, né? Compreender a doutrina espírita. Compreender a doutrina espírita não requer grandes conhecimentos ou uma grande construção. Basta que tenhamos cautela, prudência na análise dessas mensagens que recebemos. Até porque, volto a reafirmar, como sempre reafirmei, o nosso mundo está permeado de espíritos do mesmo nível nosso ou inferior ao nosso. Espíritos até que viveram muitas vivências, tiveram um elevado saber, um elevado acúmulo intelectual, mas nenhum moral. Eis a razão porque eles ainda encontram-se no campo da inferioridade. Então, conclusão. Para que o médium esteja seguro quanto à natureza das comunicações, isto é, se são elas mediúnicas ou anímicas,
é imprescindível que ele aprenda a se conhecer, que estude com afinco não apenas os assuntos pertinentes à mediunidade, mas os outros pontos básicos da doutrina espírita, que é a filosofia, que é a ciência, que é as religiões. Que não se descuide da reforma interior, a velha amiga reforma íntima, colocando em prática os ensinos do Evangelho. Sim, porque falar dos Evangelhos é fácil. Praticar os Evangelhos, aí reside a grande dificuldade, o grande tropeço de muitos de nós médios. Que tenha perseverança no seu trabalho. Então, aqui fica algumas dicas para que você, médium, para que você que se coloca a serviço ou ao exercício dessa mediunidade, tenha cautela, que aprenda a identificar um espírito bom, um espírito ignorante, ou do espírito de pouca envergadura moral, que fica melhor, né? Pouca envergadura moral, para que você não seja vítima, para que você não seja incauto, para que você não passe pelo ridículo, nem tampouco seja enganado por culpa exclusivamente sua, que se lançou a uma obra sem as devidas cautelas, sem o devido conhecimento. Não falta o material para o médium esclarecer. Não faltam as lições dentro do Pentateuco para que oriente o médium como se portar ou como compreender. É um compêndio, eu chamo de compêndio, onde reúne a mais farta literatura acerca da doutrina espírita que nos é apresentada. Leiam, mas leiam com afinco. Leiam uma vez? Não. Leiam duas? Não. Leiam centenas de vezes e ainda assim descobrirão que nada sabem. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos encontraremos na próxima reunião, onde falaremos em outros assuntos de igual teor, de igual importância, né? Que tem como único objetivo compreender a doutrina espírita. Estão lá no YouTube as informações para que vocês possam se inscrever, para que vocês possam colocar o aviso para receber notificação, porque outras publicações que forem inseridas, vocês irão ser notificados que está sendo inserida um novo vídeo para que vocês continuem os estudos de vocês. Enfim, o material está ali, mãos à obra. Trabalhemos para que não sejamos enganados ou muito menos incautos intencionais de uma manipulação de espíritos que não tem como objetivo nos ajudar no nosso crescimento moral. Muito ao contrário. O que mais intencionam é que você não atinja essa evolução, porque isso os apraz. E tudo isso que nós não queremos é ficar estacionado ou cometendo equívocos por falta de conhecimento. Nos veremos no próximo vídeo.